de direção, mostrar os dois tipos que nós temos em AR7, é para limpar uma questão de dúvida. O pessoal, você vai numa loja, o cara chama de over, o outro chama mega over, assim por aí. Então, o que tem de diferença entre os dois tipos de caixa de direção de AR7 é aqui o quadro onde ela vai, o tamanho, o diâmetro externo da caixa de direção, que é o diâmetro interno do cano que vai aqui. O que aconteceu? Com a passagem da caixa de direção de rosca para a rede 7, que funciona melhor e que você pode dar manutenção em casa e assim por diante, o cano era um lá, então a pessoa fez uma espécie de adaptação. Então essa caixa de direção, a primeira, que é para os canos de 34 milímetros, né, que é o que vai aqui, cerca de 34 milímetros, o arrolamento fica para cima do cano aqui do quadro. A caixa de direção vai aqui, ele fica para cima, então o rolamento fica acima do quadro. Aí, vendo que a caixa de direção funciona melhor, resolveram fazer essa parte aqui do quadro mais larga já, para que a caixa de direção, para que o rolamento fosse para dentro desse espaço. Então, você vai colocar aqui, fica mais fácil colocar, porque são só 2 milímetros para colocar a caixa de direção, e o rolamento fica preso também pelo quadro. Então, qualquer movimento que obviamente tem esse esforço no garfo, aqui no guidão, fica tudo muito mais preso, e com isso evita algum problema. Quando você estava com o negócio para cima, tá, obviamente você podia ter uma variação maior nesse movimento. Tá? É tudo mínimo, mas que pode existir, pode existir. Então, na evolução foram para essa caixa de direção que ficou mais larga. Tá? Consequentemente, ela tem 44. Então, basicamente, para você diferenciar, uma tem 34, a outra tem 44 milímetros nesse diâmetro externo aqui, que é o diâmetro do quadro. Então, se você tiver um quadro com essa boca enorme, você vai ter que comprar uma caixa de direção com esse diâmetro aqui de 44, que o pessoal às vezes chama de mega over. Tá? E aí, a outra questão é se o rolamento é integrado aqui dentro, você não tira como eu estou tirando aqui, ou se ele é tirável, tá? Ou também substituível depois. E aí vai variar o preço. O integrado aqui, obviamente, vai funcionar como se fosse um rolamento de verdade, engraxado aqui, você não tem muito acesso, mas ele fica mais estável ainda. Mas aí já é mais indicado para quando você tem que ter uma precisão muito maior, competição, ou bike speed, talvez. Tá? Para quem faz a manutenção em casa, às vezes tirar isso daqui, ou a bike fica muito exposta, depois, para não ter que ficar trocando a parte fixa, que colocar é fácil, tirar é complicado, se tiver uma ferramenta especial, como se fosse um sacador de rolamento. Tá? É legal a semi integrada que você consegue tirar fora o rolamento e trocar se for o caso. Tá? E outras variações de preço que você vai encontrar em caixa de direção a marca, que depende do metal que foi feito aqui, a liga, então ele é muito mais estável, que pode, às vezes já aconteceu até comigo, você tomar uma pancada num lugar que tem muita pedra, e aí aconteceu o chamado pinçamento da caixa, que é essa bolinha aqui dá uma batida, ela faz uma marca na parte que vai no quadro, tá? E aí quando você vira o guidão tem um cleque, tá? Porque ele encaixa uma bolinha ali. E aí não tem jeito, tem que trocar a caixa inteira. Então, ter uma caixa mais estável pode funcionar. A diferença que você vai ver é na profundidade da caixa. Uma é rasa, a outra é comprida. Aqui é comprida para o cano menor, aqui é rasa para o cano maior. Tá? E ainda você pode ver se a vedação é legal, para não ter chuva. Sabe? Se a bordinha aqui cobre bem o rolamento, então se chover aqui a água já passa pelo cano, escorre pelo cano, não vai ficar lavando a tua graxa que está aqui dentro. Tá? É isso que você tem que ver, mas basicamente era para diferenciar isso, que é uma caixa over, uma caixa super over, mega over, que o pessoal chama. A diferença está no tamanho do cano da bike, que foi evoluindo, e obviamente dá para se dizer que essa que é integrada, que vai para dentro do quadro, funciona melhor, é mais estável e assim por diante. Tá bom? É isso aí.